De volta com o Horizonte Debate. E hoje falamos sobre os efeitos da economia da privatização da Eletrobras. Camilo, Vanira, Bárbara, quando a gente fala sobre privatização, alguns efeitos, eles precisam ser discutidos. Falamos de transmissão de energia, portanto, de um gasto que todos temos. Você também. Talvez o gasto de energia é algo que pesa muito no seu bolso. Privatizar significa necessariamente abaixar os preços? O consumidor vai ser beneficiado disso? A expressão de vocês é interessante, que ela já... Veja bem, Jair, hoje no mundo o Brasil tem acesso à energia mais cara. Primeiro é a Índia, depois nós temos a Itália, que é um país muito pequeno, enfim, não tem potencial hídrico. Depois a gente tem Singapura, depois nós temos a Colômbia. Então a gente tem... o que justifica, certo, um Brasil com dimensões continentais, com esse potencial hídrico imenso, e a gente tem isso. O decreto, a medida provisória número 579 de 2012 da Dilma, ela colocou a seguinte medida: a partir do momento, a energia, a tarifa, ela vai ser mensurada pelo ciclo de chuva e seca. A partir do momento que chove, a gente põe a mão para o céu e espera que continue chovendo. A partir do momento que tem a seca, vão ter as tarifas. A dona de casa deve saber que já tem a tarifa vermelha e daí por diante. Dentre as medidas hoje propostas para essa desestatização da Eletrobras em 3 a 5 anos, tirar esse risco que o consumidor arca com a falta de chuva e coloca exclusivamente para o gestor. Então, isso já é um primeiro impacto. Isso está previsto na medida provisória como condição. Segundo impacto: o gestor, ele vai ter que, medida ambiental, ele vai ter que, durante 15 anos, destinar 350 milhões de reais, durante 15 anos consecutivos, para a recuperação da bacia do São Francisco. Sim. Ele vai ter que, depois, nos próximos 15 anos, destinar 250 milhões, ou seja, 30 anos nesse sentido. E, com relação ao consumidor, no ano passado, a gente teve que dar um aporte de 3 bilhões do Estado para cobrir dívida da Eletrobras. Poderia ter para a saúde e educação, por exemplo, e transporte, segurança. Nesse sentido, nós, a partir do momento que vamos expor para isso, com relação ao exemplo da Embraer, a gente vai manter, certo, a indicação para o Conselho de Administração com poder de voto para a União, que é imprescindível. E dentre as tarifas, entre as medidas propostas agora no projeto de desestatização, tem que haver o compromisso, certo, de não destinar exclusivamente as tarifas, certo, ao ciclo de chuva, para diversificação, sobretudo, energia eólica e energia solar, para aí sim a gente desobstruir energia em cima da dona de casa, em cima do produtor. Eu tenho um cliente particularmente que no interior do Brasil, ele só tem uma localidade que ele consiga funcionar a sua empresa por falta de chegar uma energia de geração que comporte o seu maquinário. Ou seja, onde não chega energia, não chega uma televisão, não vai chegar uma luz, não vai chegar a possibilidade de conversar no celular. Acho que aconteceu isso em Montes Claros há pouco tempo, na Alpargatas, né? Por que você não acredita que no primeiro bloco você disse de um risco, por exemplo, ambiental? A gente está vendo agora, ali no Pará, a Hidroalunorte, uma grande produtora de alumínio, uma empresa norueguesa. Na Noruega, eles não poluíram tanto de forma canalha que poluíram. Até porque na Noruega, o serviço de energia elétrica, ele é estatal. Sim. Embora a Noruega seja um país, né, de ideologia econômica liberal, o serviço de prestação de energia elétrica é estatal. Por que você acredita na Noruega e nos Estados Unidos? Se fosse tão bom assim, eu penso que os países de matriz liberal pura e simples, como são Estados Unidos e Noruega, que não têm o compromisso social que nós assumimos na Constituição da República de 1988, né? É diferente. Agora, eu vejo o Camilo falando, Vanilla, como se fossem, todas essas promessas de benesses fossem concretizadas a partir da assunção do controle, né, do fornecimento de energia elétrica por uma empresa estrangeira. Mas é causa de validade, Bárbara. Agora, da mesma forma, por exemplo, você falou do sujeito que está lá no meio do mato e ele é impedido de exercer atividade econômica. Que garantia nós temos que com a privatização da Eletrobras ele vai exercer essa atividade econômica? E que garantia nós temos de que a prestação de serviços de energia elétrica por empresas estrangeiras não será utilizada para prejudicar empresas brasileiras? Na iminência de uma guerra, quem é que vai poder cortar o fornecimento desse serviço? É segurança nossa.
É uma segurança nacional da mais alta importância. Vai responder. Eu diria, não, eu faria uma pergunta. E qual a garantia que a gente tem que o Estado vai conseguir sanear a situação financeira da Eletrobras e que vai conseguir prestar um serviço de qualidade? Mas nós estamos em um porque a gente não tem essa garantia. A gente, talvez, na minha percepção, a gente vai ter muito mais garantia com uma empresa que realmente está preocupada em que essa empresa seja boa, até mesmo com visando a lucro, porque se eu viso o lucro eu tenho que ser bom, competitivo, né? Tem que ser competitivo. Então, assim, qual é a garantia? Essa é a minha reflexão. Qual é a garantia que eu deixando nas mãos do Estado, o Estado vai conseguir melhorar, sendo que há quantos anos que essa empresa é uma estatal e ela só vem deteriorando o patrimônio dela? Sabe, Jari, só para concluir, tem um livro do Bruno Garchagem que é o seguinte: por que os brasileiros odeiam tanto os políticos e gostam tanto do Estado? Se o Estado é gerenciado pelos políticos. É o nome do livro, pode acreditar no Estado. Por que isso? Ou seja, então, infelizmente, o máximo que vai acontecer se uma energia não chegar ao destinatário final é a forma como já está, certo? Agora, pelo menos a gente vai responsabilizar alguém e o risco não vai ser do consumidor. Ah, não choveu. O risco é do empresário. Você está proibido de aumentar, e aí a gente tem o controle do STF, porque o edital vincula, certo? A partir do momento que você falou, vou ter que aumentar porque não choveu, o edital fala o seguinte: não, você que tem que aprimorar o seu parque energético, porque é impossível que um país com 203 milhões de habitantes, com 8 mil quilômetros quadrados, o quinto maior estado do mundo, fique refém de um parque hidráulico, hidroelétrico, poluente, porque a energia hidroelétrica é uma das mais poluentes do mundo, porque ela libera metano e ela extingue uma série de espécimes que a gente vê em patrimônio genético de grandes inundações, 300 mil, 15 mil quilômetros, 200 mil quilômetros, dependendo de extensão. Vou colocar 3 questões para vocês dois, para vocês 3. 3 questões. Uma, a gente está discutindo de energia, lucro e tudo mais. Já pararam para pensar nos trabalhadores, empregados públicos que estão tendo que aderir a planos de demissão e aposentadoria voluntários? Como esses cargos serão preenchidos após a privatização? Acessível, atendendo ao direito à igualdade, de que tenha que haver a prestação, a realização de concursos públicos para ocupar aqueles cargos. Um ponto. A gente está falando como se as empresas privadas elas estivessem pensando no bem-estar do consumidor e da população o tempo todo. Eu não sei em que planeta vocês estão vivendo, porque eu vivo no planeta onde o capitalismo é selvagem, onde para ter lucro o sujeito só terra uma cidade, mata 19 pessoas e depois não dá um centavo para essas pessoas. Nós estamos falando de um problema ambiental da maior magnitude, como se o sujeito fosse ter a conta dele de luz diminuída do dia para a noite, porque uma empresa privada que está preocupada em concorrer e a beneficiar o consumidor, fosse dar isso para ele assim, olha... Ô, Jairo, você é uma pessoa tão gente boa, eu acho que você trabalha demais, vou fazer o seguinte, reduzir essa conta de luz aqui, porque mesmo em período de seca, nós vivemos uma crise institucional, nós vivemos uma crise econômica, nós não podemos entregar um patrimônio nacional que foi constituído em 1931 para o capital estrangeiro, por um presidente que nem legitimidade para ocupar o cargo que ele ocupa, ele tem. Mas o que é isso que está acontecendo, gente? Eu acho que uma coisa é importante colocar, só fazendo um respaldo, não vou entrar nesse assunto, mas eu questiono muito quando a gente questiona a legitimidade do presidente, porque ele foi votado pelo povo. Ele era vice-presidente da candidata Dilma. Então, se eu voto numa chapa onde eu tenho um presidente e um vice, eu tenho que estar ciente que na ausência do presidente o vice assume. Então, isso é um ponto, mas isso é outra questão. Com relação ao que a professora falou, uma coisa que eu questiono muito, vou voltar ao mesmo ponto. Qual a garantia que eu tenho que o Estado vai trazer benefício para o consumidor, dando qualidade, preço, num serviço que está há anos debaixo do Estado e nunca foi feito nada. Sabe, e entre também, quando o presidente Lula ele privatizou mais de 15 subsidiárias da Petrobras, e a gente não discutiu isso porque uma coisa, as subsidiárias ela não têm esse alcance midiático, e a gente não conversou nada sobre isso, mas quando ele privatizou essas subsidiárias, entre preservar uma casta, uma elite concursada, que vai ter 0,001% da população brasileira e beneficiar
aquele que está lá no sítiozinho, né, com dificuldade financeira, e a energia não chega, se relampear, a energia não vem, pagando a sexta energia mais cara do mundo, um país de miseráveis, eu vou preferir ficar, de fato, com a opção de que o serviço até hoje não foi prestado. Só para ficar do jeito que está, pelo menos a gente tem que ter opções. 30 segundos. Peço vênia. Elite concursada não existe. Nós temos membros de poder no Brasil que são a elite, mas eles ganham mais do que você, eles ganham mais do que o diretor da empresa. Eu estou falando de eletricitários. Eu estou falando de pessoas que trabalham expostas a um agente de periculosidade que é a energia elétrica. Se o camarada não tiver um treinamento bom para ele encostar naquela cerca, ele encosta e morre mesmo. Mas trabalho na Justiça do Trabalho, eu vejo ações contra a CEMIG todos os dias da minha vida. Já vi mais de 500 ações. E a CEMIG é estatal. Mas são terceirizados. Então... Nós temos eletricitários terceirizados dentro da CEMIG que sofrem muito mais acidentes de trabalho do que as pessoas concursadas, morrem muito mais em virtude disso, mas, Bárbara, recebem muito menos. A gente tem na Petrobras também uma série de terceirizados, certo? Que também sofrem acidentes e submetido a elemento cancerígeno que é o petróleo. Agora, Bárbara, então, só para fechar com o Camilo, rapidinho, haverá dispositivos na MP que faz a privatização que garanta esse número? Por exemplo, os números do São Francisco, haverá isso? Expressamente, não só na MP, como na lei porque que está as agências subsidiando. reguladoras, hoje elas funcionam muitas vezes até 814 de 2017. Você sabe, Jara, porque isso é que é interessante. A gente tem que aprender com os nossos erros. Eu não estou corroborando com privatizações antigas. Eu estou olhando esse processo de desestatização. É um compromisso textual de que haja 15 anos de revitalização do São Francisco com 350 milhões cada ano e 250 milhões por mais 15 anos. Ou seja, a partir do momento que não der esse dinheiro, há uma bula à norma, e bula à norma a gente tem um poder judiciário exatamente para isso. Né? Bárbara, Vanira, Camilo, acho que o horizonte de debate bom é aquele que o telespectador toma as suas conclusões, que tem a ver com a ideologia política, que tem a ver com o Estado que a gente quer, o projeto de sociedade que a gente quer. O programa de hoje fica por aqui. Continue conosco, acompanhando toda a programação da TV Horizonte. Participe, mande o seu comentário e sugestão para o nosso e-mail. Qual é a sociedade, qual é o Estado que você quer em ano de eleição? Até a próxima semana, até o próximo programa. Tchau.